Você acredita em paternidade espiritual? Será que isso é bíblico? Bom, se você quer saber mais sobre isso, fique ligado porque o vídeo de hoje vai tratar desse tema. Seja bem-vindo à Escola do Discípulo, eu sou Yuri Breder e eu estou muito feliz de receber você aqui. A Escola do Discípulo é uma grande escola bíblica na internet, onde a gente estuda a Palavra de Deus, tira dúvidas e se você tem curiosidades assim, fica ligado com a gente. Você pode se inscrever no canal, ativa as notificações e deixa um gostei aí, que com certeza você vai ser muito abençoado. Você já ouviu falar de paternidade espiritual? Você já teve a dúvida se esse é um termo bíblico, um princípio bíblico ou não? Antes de qualquer coisa, nós precisamos explicar o que nós entendemos por paternidade espiritual. Existem duas coisas. A primeira delas é a paternidade espiritual para com Deus, dizer que Deus é o nosso Pai espiritual. E eu acho que ninguém duvida disso. A Bíblia é muito clara que Deus é o nosso Pai. A gente vê isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Paulo diz aos Efésios que ele deseja a eles graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. João, no primeiro capítulo, também diz para nós que a todos quantos receberam a Jesus, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E o próprio Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz que nós devemos orar dizendo: Pai nosso. Então sim, Deus é o nosso grande Pai. Mas eu não estou falando dessa paternidade espiritual. Estou falando de uma outra, de uma relação entre duas pessoas de discipulado, onde uma delas é mais madura na fé e influencia essa outra, que então honra essa pessoa dizendo que ela é um pai ou uma mãe espiritual para ela. Quando eu penso sobre esse tema, eu me lembro do Agenor. O Agenor é um grande amigo meu e eu me lembro de quando eu estava num culto aqui na igreja e no momento do apelo ele se levantou dizendo que queria receber a Cristo. Então eu fui lá, abracei o Agenor e o levei para o meu pequeno grupo. E ali nós começamos então uma grande amizade que foi se desenvolvendo durante os anos e foi uma amizade muito sadia. Eu tive o privilégio de poder discipular o Agenor e até levá-lo ao batismo, como você pode ver aí nessa foto. Mas essa relação se tornou uma relação muito parecida com aquilo que nós chamamos de paternidade espiritual. Com certeza, eu considero o Agenor um filho na fé. Mas eu preciso confessar para você que eu tinha um certo preconceito com esse termo. Algumas igrejas, as igrejas pentecostais, independentes, elas têm uma facilidade maior de usar este termo do que outras igrejas, como a Igreja Batista, as igrejas históricas, que é o meu caso. Qual era esse preconceito que eu tinha com paternidade espiritual? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha um amigo e ele pertencia a uma igreja daqui da cidade, uma pequena igreja, e eles falavam muito de paternidade espiritual. E ele estava sendo discipulado, acompanhado por um cristão mais maduro. E aí eu me lembro de um dia que ele havia vindo para a aula, ele tinha perdido a primeira chamada da prova de uma matéria, e ele veio à faculdade, naquele dia eu percebi o semblante dele diferente. Ele estava triste, preocupado, e eu falei assim, cara, o que aconteceu? Aí ele disse assim, olha, o meu pai vai fazer uma festa de aniversário na sexta-feira à noite, no dia e no horário da minha prova de segunda chamada. E agora eu não sei o que fazer. Eu falei, ué, mas se você não fizer a prova, você vai reprovar. E ele disse, sim, mas o meu pai disse que se eu não for na festa, isso vai ser uma desonra para ele. E eu não quero estar em posição de rebeldia para com Deus, nem ser amaldiçoado por Deus. E eu me lembro de olhar para ele e falar assim, cara, isso não faz nenhum sentido, porque eu acho que o seu pai espiritual, o seu discipulador, o seu líder nem sabe dessa situação, porque eu acho que ele seria o primeiro a dizer para você, não, vai fazer a prova. Afinal de contas, o que eu me lembro da minha mãe na época de escola era que a gente precisava ir para a escola. Não posso falar isso, minha mãe vai ficar brava. E eu me lembro de olhar aquela situação e achar aquilo muito estranho. Eu até disse para ele, cara, você já
explicou essa situação para ele, porque eu acredito que ele, querendo o seu bem, vai ser o primeiro a dizer para você vir fazer a prova. Mas ele continuou muito triste com aquilo e acabou não indo fazer a prova por medo de estar numa situação de desonra ou de rebeldia ou frustrar assim a expectativa do seu pai espiritual. Depois daquele dia, eu então confesso que eu fiquei com um certo pé atrás, um certo preconceito com essas relações discipulares chamadas de paternidade espiritual, por conta deste abuso que eu vi nessa relação desse meu amigo próximo. E eu sei que, assim como eu, muitas pessoas que têm dificuldade com esse termo de paternidade espiritual têm essa dificuldade por conta de saberem de histórias assim, onde uma pessoa disse para outra que ela tinha que dar dinheiro para ela, ou tinha que fazer coisas, né? Não, vai no mercado para mim, você pode isso, não pode isso, pode sair de férias, não, você não pode comprar esse carro. E a gente ouviu essas histórias durante um tempo e ficamos então com esse preconceito. Mas na verdade, isso não passa de um preconceito. O que nós precisamos saber é se a paternidade espiritual, essa relação discipular, se ela é bíblica ou não. Porque nós temos maus exemplos em outras situações. Não é porque nós sabemos que houve uma vez um policial corrupto que agora nós não vamos nos submeter às autoridades policiais. Ou não é porque você teve uma experiência ruim com um professor na primeira série do primário que você nunca mais vai estudar nada, porque agora você tem um preconceito com professores porque aquele professor cometeu um abuso. Não, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre paternidade espiritual, então praticarmos os valores que a palavra de Deus ensina. Então nós podemos definir a paternidade espiritual como um relacionamento afetivo orientado para Jesus entre duas pessoas que buscam crescer juntamente em humildade, em serviço mútuo, sempre olhando para Jesus. Essa é a visão bíblica sobre paternidade espiritual. Uma outra objeção que as pessoas fazem quanto a esse termo é porque eles interpretam o capítulo 23 de Mateus de uma maneira equivocada. Em Mateus 23, no versículo 8, Jesus diz assim: "Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus." E aí então as pessoas olham para esse texto e dizem: eu não posso chamar ninguém ou considerar ninguém como pai espiritual, porque Jesus disse que nós não devemos chamar ninguém de mestre e ninguém de pai. Para você entender melhor esse texto, você precisa lê-lo na íntegra, ler todo o capítulo. Obviamente, Jesus não estava dizendo que nós não poderíamos chamar qualquer pessoa na terra de pai. Se fosse assim, eu não poderia chamar o meu pai de pai, eu teria que chamá-lo pelo nome, né, de Gilson. Ou pior, quando a minha filha, que tem 8 meses, começar a falar papai, eu tenho que dizer para ela: não, você não pode me chamar de papai, você tem que me chamar de Yuri. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está condenando o uso da palavra. Ele está condenando o abuso dessa palavra e que muitas pessoas, muitos mestres faziam. Jesus fala de mestres e homens religiosos que se consideravam pais do povo, mas eles eram hipócritas. Eles ensinavam, mas não praticavam. Então Jesus está dizendo: olha, não sejam como essas pessoas. Não busquem títulos para vocês se acharem melhor do que as pessoas. Não, vocês têm que considerarem a todas as pessoas como irmãos e entenderem que diante de Deus todos nós somos iguais. Esse é o ensinamento de Jesus. Isso é tão verdade que o próprio apóstolo Paulo chama algumas pessoas que ele ganhou para Cristo e discipulou de filhos e chama a si mesmo de pai. O apóstolo João, na sua carta, também chama as suas ovelhas de filhinhos. Veja bem, o problema não está no uso da palavra pai ou filho. Está no abuso de relações autoritárias, de relações que realmente não são recíprocas, não são baseadas no amor e no serviço. O que nós precisamos entender é que sim, esse termo é um termo bíblico, mas nós não devemos achar que porque existe paternidade espiritual entre duas pessoas, que uma pessoa é responsável por gerar espiritualmente a outra. Não, só existe um que é capaz de realizar o novo nascimento em alguém, e este é Deus através do seu Espírito Santo. Jesus, quando conversou com Nicodemos, em João capítulo 3, disse: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito
é espírito. Só podemos então nascer do espírito. Ninguém tem o poder de gerar outra pessoa espiritualmente, de conceder ou retirar bênçãos divinas, de oprimir, de outorgar ou proibir alguma coisa. Não. Todos nós estamos sujeitos ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Ainda falando sobre o apóstolo Paulo, a gente tem certeza que Tito, Onésimo e Timóteo não eram filhos naturais do apóstolo, mas ele usa essa linguagem para se referir a eles. Ele diz, Onésimo, filho que gerei nas minhas prisões. Ele chama Timóteo de amado filho e chama também Tito de filho. E até mesmo a igreja de Corinto existe uma fala do apóstolo Paulo que diz, embora vocês tenham muitos mestres, vocês não têm muitos pais. E havia uma grande necessidade de pais espirituais no Novo Testamento. E por quê? Porque o cristianismo era considerado uma seita, era considerado como um desvio do caminho, né, para os judeus. Então, quando uma pessoa se convertia ao cristianismo, era muito comum essa pessoa ser perseguida dentro da própria família e ser deserdada, ser colocada para fora. E aí, então, aquela comunidade, os cristãos que recebiam aquela pessoa, assumiam o lugar de família. E então, cristãos mais maduros assumiam essa função de ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, para ensinar a fé àquele novo cristão. Mas não é só no Novo Testamento que havia necessidade de pais espirituais, não. Hoje em dia nós também temos. O Brasil, alguém já disse, o evangelho no Brasil tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. No Brasil existe muito evangelismo, mas pouco discipulado. O que eu quero dizer com isso é que qualquer pessoa ligando a televisão, o rádio no carro, pode ter contato com o evangelho. As igrejas estão em todas as esquinas. É relativamente fácil fazer a mensagem do evangelho chegar às pessoas. Mas o que acontece com essa pessoa depois que ela recebe a Cristo no seu coração? Muitas delas vão para igrejas e ali nessas igrejas elas às vezes não recebem todo o apoio, não há discipulado, não é uma caminhada com cristãos mais maduros que possam apontar o caminho da fé para ela. Por isso nós temos necessidade que a igreja brasileira levante pais e mães espirituais. Gente que se importe com os mais novos, com os novos convertidos, que ensinem a palavra, que caminhem, que mostrem como é viver o cristianismo, o evangelho, na sua própria prática. Como nós vimos, a paternidade espiritual é muito mais do que um termo, muito mais do que uma fraseologia vazia. Não, ela é uma vida de dedicação, é uma vida de amor, de discipulado, de caminhada em lealdade entre duas pessoas. Bom, então o que um pai espiritual deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve amar o seu filho espiritual como Jesus o ama. Ele deve apontar para Jesus. Ele deve ensinar a palavra para que esse filho cresça em intimidade com o Senhor até o ponto de que aquele pai não seja mais necessário para a sua vida cristã. Porque é isso que pais fazem. Os pais criam os filhos para se tornarem maduros e não precisarem ter um mediador para a vida. E o pai espiritual não deve ser o mediador do seu filho para com Deus, não. O pai espiritual conduz o filho para que este se relacione diretamente com Deus e com a sua palavra. Essa é a saúde do discipulado. No livro A Cruz de Cristo, John Stott diz algo muito interessante. Olha só. Visto que o próprio conceito de paternidade humana provém da eterna paternidade divina, os pais cristãos hão de naturalmente modelar o seu amor no amor de Deus. Deus é o nosso grande Pai e Ele deve ser o nosso modelo de como nós amamos, de como nós tratamos as pessoas, principalmente nessa relação de discipulado dentro da igreja. Então nós precisamos muito de pais e mães espirituais. Um pai ou uma mãe espiritual nada mais são do que isso, uma ferramenta usada por Deus para estimular o crescimento e a maturidade em outros cristãos, para amar, servir, orar, caminhar junto. Esses são os pais e mães espirituais que nós necessitamos hoje em dia. Pais e mães espirituais verdadeiros, não só de título, mas na prática e no amor. Talvez durante esse vídeo você tenha se lembrado de alguém que na sua vida tem essa posição de pai ou mãe espiritual, alguém que te ajudou na sua fé, talvez um professor de escola bíblica ou um pastor antigo, talvez a pessoa que te falou de Jesus pela primeira vez. Se você se lembrou dessa pessoa, escreve aí nos comentários quem é o nome daquele seu
pai na fé ou da sua mãe na fé. Eu tenho certeza que se você mandar um recadinho de amor, um WhatsApp para essa pessoa, dizendo quanto ela é importante na sua vida, ela vai ficar muito feliz. Nessa última semana eu recebi um recadinho no Instagram de um jovem que se tornou um missionário para quem eu preguei o evangelho há 18 anos atrás. Você pode imaginar a minha alegria sabendo que eu tenho mais um filho na fé, mais um filho espiritual. Se você quer aprender mais sobre esse tema, aqui na descrição do vídeo tem um link e um artigo em PDF sobre paternidade que nós escrevemos aqui na Escola do Discípulo. Ele é gratuito, você só precisa clicar nesse link e colocar o seu e-mail e você vai receber esse artigo em PDF. Eu também quero indicar alguns livros para você aprender mais sobre discipulado. Está aqui na descrição do vídeo, mas o livro A Formação do Discípulo, do Kate Phillips, Relacionamento Discipular, do Diogo Carvalho, Discipulado Relacional, do Joel Comiskey, Discipulado, do Mark Dever e do Howard Hendricks, Como Ferro Afia o Ferro. Todas essas literaturas vão explicar um pouco mais de como é discipular, se tornar um discipulador, um pai espiritual, um filho espiritual e como fazer discípulos para Jesus. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal, deixa o seu like e aqui na sua tela já temos outras sugestões de vídeo que você pode gostar daqui da Escola do Discípulo, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.